Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre O Mundo Insônia, do Stefan Zweig. Eu recebi esse livro da editora Zahar. Esse aqui é um livro de não ficção, um livro de ensaios. Esse autor é austríaco. Ele nasceu em 1881 e morreu em 1942. Ele era judeu. Enfim, ele passou pelas duas guerras, né? Ele acabou se refugiando em Petrópolis no final da vida dele com a mulher. E eles se suicidaram juntos. Mas, enfim, na época da Primeira Guerra ele se tornou um grande pacifista. Então, tem vários textos, vários discursos nesse sentido de ser contra esse tipo de guerra. Bom, eu acho que a gente pode dividir o livro em meio que duas partes. A primeira parte são textos que comentam sobre pessoas que o influenciaram, sobre então mestres, escritores, enfim, pessoas de áreas diferentes, que ele, digamos, tem alguma curiosidade, alguma empatia, enfim, algum interesse. E a segunda parte são ensaios mais relativos à sociedade, à guerra, esse momento que ele vive. Bom, eu vou falar para vocês nessa parte dos perfis dessas pessoas, quem que aparece. Então tem textos sobre o Emily Forheichen, o Roman Roland, o Freud, o Theodor Herzl, o Hermann Hesse, o Joseph Ruff, o Jean Jaurès, Walter Rathenau e o primeiro que eu pulei sem querer, que é o Montaigne. Ai, gente, desculpa, nomes difíceis. Enfim, aqui tá a lista para vocês poderem ver melhor do que a minha pronúncia confusa. Enfim. Coisa muito interessante é, por exemplo, eu não tinha interesse nenhum específico em nenhuma dessas pessoas sobre quem ele falou. Mas a parte interessante é que ele inclui no texto coisas do momento dele, do porquê que essa pessoa chamou a atenção dele, porquê que ele resolveu estudar, escrever sobre aquela pessoa. E isso torna o texto muito rico. Não é só tipo, esse cara nasceu não sei quando, fez não sei o que e morreu não sei quando. Mas ele reflete muito sobre o que essa pessoa criou e sobre a obra dessa pessoa e por que essa pessoa é atual na época dele e esse tipo de coisa. E isso é muito interessante desses textos, mais do que assim as informações dessas pessoas em si. Mas isso enriquece muito. É por isso que eu achei esses perfis tão legais mesmo, não tendo interesse em nenhuma dessas pessoas. Ou pelo menos nenhum interesse específico em nenhuma dessas pessoas. E a pesquisa que ele faz também é bem interessante. Então ele lê muito dessas coisas. Muitas dessas pessoas ele conhece pessoalmente. São pessoas que fizeram parte da formação dele como autor, como pensador. Então é bem interessante. Bom, a segunda parte, então, vão ter ensaios refletindo sobre essa questão da guerra, da sociedade, por aí vai. O ensaio que dá nome ao livro, que é O Mundo Insone, é bem interessante, porque ele comenta que em época de guerra a sociedade não dorme, né? O mundo inteiro está acordado, e como isso gera uma angústia, um sentimento ruim nas pessoas, e como isso afeta, né, a vida da sociedade. E é bem forte porque ele viveu tudo isso, então ele sabe do que está falando, ele tava ali na guerra. E ele tem um ponto de vista que enriquece muito. Eu achei que um outro texto muito interessante foi o A Monotonização do Mundo. É um texto que ele comenta um pouco sobre como o mundo está ficando muito parecido, como todo mundo usa as mesmas roupas, como, enfim, a cultura está se tornando uma só. Eu acho que é uma discussão super atual pra gente também. Se ele percebia isso na época dele, imagina a gente agora, né? Então, é bem interessante. Fala sobre os judeus, tem dois ensaios bem legais sobre os judeus no mundo, assim. Tem um discurso que eu gosto muito também, que chama Os Que Não Podem Falar, que é um discurso que ele faz... Ai, não lembro aonde agora, mas falando que é uma espécie de obrigação das pessoas que têm como fazer esses discursos, que têm como falar, dar a voz às pessoas que não podem falar e tentar, de alguma forma, fazer denúncias da guerra e, enfim, passar essa mensagem adiante. Esses ensaios, em geral, estão todos permeados pela ideia de guerra, eles têm um tom mais sombrio, ele reflete muito
sobre o que é uma guerra nessa sociedade, nas pessoas, e chama de tempo sombrio, e enfim. Então ele tem todo esse clima mais denso mesmo. Eu gostei muito da escrita do autor também, ele não deixa os temas chatos, pelo menos eu não achei. Eu achei que ele, enfim, são textos gostosos de ler, mesmo que os assuntos sejam meio espinhosos. Uma outra coisa legal é que essa edição tem alguns comentários, então antes de começar cada um dos textos, eles explicam pra gente o contexto daquele texto, por que aonde que foi publicado, esse tipo de coisa. Assim, eu já tinha lido de uma página ou duas, mas é bem interessante pra gente que não conhece o autor ainda começar a conhecer ele mais. Bom, gente, é isso. Eu gostei bastante do livro. Acho que quem gosta de não ficção vai gostar bastante. Ele é um cara muito legal. Só isso que eu posso dizer. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.